Oi. Agora sim. Boa tarde, pessoal. O Rossato, vice de futebol, vai fazer a apresentação do Marlon. E aí depois a gente começa a coletiva, tá? Pedir que todo mundo se apresente, nome e veículo. Rossato, por gentileza. Boa tarde, tudo bem? Com grande alegria que a gente vem aqui apresentar o Marlon como a nova contratação do clube. Acho que dispensa comentários de por que o Grêmio está contratando o Marlon. Já era um desejo desde o ano anterior, da gente contar com esse atleta no grupo de jogadores. E então agora a gente conseguiu viabilizar. Tá aí o Marlon, tenho certeza que vai contribuir muito para o Grêmio. Seja muito bem-vindo aí, Marlon. Sucesso aqui no Grêmio. Tá? Entregar também aqui a camisa. Tudo bem? Sucesso aí. Tudo bem? Beto. Pô, claro. Primeiramente, bom dia, boa tarde, Marlon. Edu Andriotti, Rádio Grenal. Marlon, o Grêmio hoje, tu chega num momento de turbulência, o Grêmio com alguns problemas de marcação e muitas vezes esse problema de marcação, às vezes há uma tentativa de dobrar o lateral, né? De jogar com dois laterais. Então, um lateral que tem uma característica ofensiva na sua melhor qualidade, né? Talvez seja a parte ofensiva. Tu te adaptaria em jogar nessa segunda linha do lateral dobrado? É uma coisa que tu já participou, tu já atuou desse jeito? Como é que tu vê essa possibilidade de talvez jogar um pouquinho na segunda linha e não de lateral esquerdo mesmo? Obrigado. Boa tarde a todos. Olha, eu estou pronto para jogar em qualquer tipo de situação, né? O futebol não te permite escolher o que tu quer fazer dentro de campo e sim tá preparado para qualquer situação, principalmente as adversas, né? Eu sou um jogador que tem uma característica defensiva forte também. No Campeonato Brasileiro de 23 eu fui um atleta que mais venceu duelos e teve o maior número de combates vencidos, então eu posso fazer a linha ali como terceiro zagueiro, como lateral mais defensivo e fazer a ala também. Então, onde o Gustavo precisar de mim, eu estou apto. Acredito que na situação que a gente está, onde precisa de vitórias, a gente precisa um pouquinho mais de esforço nosso aí para conseguir os pontos. Tudo bem, Marlon? Boa tarde. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba. Queria que você falasse aí agora desse desafio de jogar no Grêmio. E você, particularmente, tem uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul. Passou por base do Internacional, também no Juventude, enfim. Queria saber qual é o tamanho deste desafio agora na tua carreira de voltar nos profissionais jogando no Grêmio. Olha, eu estou muito feliz. As pessoas próximas a mim sabem que estou realizando o sonho hoje, porque como torcedor do clube, acompanhei muito por fora e hoje estou podendo representar o clube que eu torço. É um dia muito especial, trabalhei muito por esse momento. Já tentei por outras oportunidades vir para o Grêmio, a gente esteve muito próximo outras vezes e as coisas não se concretizaram. Então, quando tu como profissional tem a oportunidade de representar o time que tu torce e também realizar um sonho profissional muito importante,
Estou muito feliz, é um momento muito bom, é um momento muito bom da minha carreira também, onde eu estou preparado. Como eu disse, a gente tem também um elenco com potencial, com um leque de potencialidades aí também para conseguir resultados. Acho que a gente precisa de uma vitória para mudar a situação, né, para as coisas remarem para o lado diferente. Então, eu vim para somar, muito motivado, maduro também por ter tido outras experiências e feliz por fazer parte do Grêmio. Ô Marlon, quando o Grêmio tentou na virada do ano, né, fazer a contratação, foi uma questão demorada, arrastada e não deu certo, né? Agora, nessa tentativa, que agora deu certo, o anúncio foi feito ali no último dia da janela. Nessa última tentativa agora, essa que deu certo, foi algo rápido? Quando é que você ficou sabendo que jogaria no Grêmio? Queria que você contasse como é que foi. Claro. Antes até de responder a tua pergunta, eu gostaria de agradecer, né, ao presidente Pedro Lourenço, lá do Cruzeiro, que ele soube analisar muito bem a situação, porque desde dezembro do ano passado a gente tinha conversado e ele tinha dito que de momento ele não ia me liberar porque estava tendo a montagem do elenco do Cruzeiro, e eu tinha manifestado para ele o interesse e o carinho que eu tinha pelo Grêmio, mas segui sendo profissional no Cruzeiro, segui fazendo meu trabalho, respeitando também as decisões do treinador. Vocês todos acompanham. Eu comecei a temporada um pouco fora também, não joguei alguns jogos, mas estava trabalhando, respeitando as decisões. E no último dia, quando eu tive a oportunidade de vir, os meus representantes conversaram com o Grêmio e conversaram com o clube, já sabendo do meu desejo. E foi muito rápido até porque o presidente perguntou, e o Alexandre Matos também, se eu queria vir para cá, e eu disse para ele que era meu sonho, era meu desejo, que era uma coisa muito boa para mim também. Acho que uma mudança para mim era válida, para conseguir desempenhar meu futebol, para conseguir recuperar também algumas coisas que eu precisava. E consegui aliar as duas coisas, e foi tudo muito rápido, foi em questão de 2, 3 horas ele já estava decidido. Só quem foi pego de surpresa foi os meus colegas de clube, né, que não sabiam. Mas eu sempre, quando falei do Grêmio, nunca titubeei, sempre disse que era minha vontade de estar aqui. Marlon, aqui. Bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. Nos últimos anos, a gente pode dizer que tu teve um pouco de oscilação, considerado um dos melhores laterais pela esquerda do futebol brasileiro, que tu citou no ano de 2023. E nessa reta final ali no Cruzeiro, sofreu algumas contestações dos torcedores. Eu queria te entender o que aconteceu nesse curto período que tu passou uma mudança drástica de status, um dos melhores da posição, para algumas críticas dos torcedores do Cruzeiro. Olha, acho que isso é normal na carreira de todo mundo. A gente procura, né, ter uma regularidade, ainda mais no esporte de alto nível como o futebol, onde tu é cobrado sempre, tu precisa estar mantendo alto nível para representar grandes camisas, né? Assim como é o Cruzeiro, como é o Grêmio, enfim. Tu tem que estar performando muito bem, porque tu é cobrado por ter um bom desempenho. Eu só tenho a agradecer ao Cruzeiro, eu tive anos muito bons lá, acho que é uma experiência muito, muito válida. Eu peguei o clube em duas situações, né? Uma situação onde a gente jogava um campeonato para permanecer e para meio de tabela, e essa situação final agora que é um clube onde tem muito mais investimento, onde as coisas têm que acontecer de uma maneira mais rápida, pode-se dizer assim também, por conta da expectativa que é gerada. Mas eu sempre digo que as coisas que acontecem em campo é responsabilidade minha. Não costumo ser um jogador omisso de tentar ludibriar ninguém com as palavras. Por vezes sim cometi erros em campo que culminaram em algumas críticas, mas como eu disse, sempre tentando fazer o melhor, mas a gente, né, tem uma linha bem tênue no jogo entre o que é certo e o que é errado, e você corre riscos. Mas eu sei do meu potencial, sei da minha qualidade, até por isso também o Grêmio por algumas vezes tentou me contratar, e hoje as coisas estão dando certo. Então acredito que você tem que trabalhar bem e procurar dar resposta sempre, mas eu não tenho que dar resposta para vocês, né, e sim para mim mesmo, para o meu treinador e para meus colegas de time. Então me dedicando, entregando o máximo. Quem tem que jogar no Grêmio tem que saber o espírito que é o do Grêmio. Eu conheço muito bem o clube, assisto todos os jogos, sei o que a galera precisa para vencer. Então eu estou muito motivado, estou muito feliz, sei que posso entregar bom futebol, já dei demonstração disso, sei do meu potencial também. Agora vou aguardar minha oportunidade, espero entregar um bom papel aqui no Grêmio. Marlon, boa tarde. Matheus Trindade, RBS TV. Você falou dessa ligação desde pequeno, né? Como é que começou a ligação com o Grêmio? Vem de família? Você assistindo aos jogos? Como é que foi esse processo todo como torcedor gremista? E você é o terceiro reforço da posição que é anunciado para essa temporada. Como é que você vê isso também? Essa necessidade que o Grêmio vem tendo para essa posição e essa disputa que vai ter com os jogadores que foram contratados também para essa temporada? Obrigado. Olha, o meu falecido avô, ele era gremista, né? De Passo Fundo. Eu tenho família em Passo Fundo e Itapejara também. E eu nasci em Cascavel, no Paraná, onde eu torço pro Grêmio ou pro rival. E
E o primeiro jogo profissional assim, que eu assisti no estádio foi Grêmio Figueirense, no Olímpico. Um jogo que ficou 1-1, se não me engano, em 2008. Foi a primeira vez que fui no estádio, eu acompanhei, pude ver a geral, a Avalanche, enfim, essas coisas todas. Foi uma coisa que me cativou muito, né? Porque eu era guri ainda e tinha acabado de chegar em Porto Alegre. E dali em diante eu sempre acompanhei o clube, sempre torci pelo clube. Estudei aqui em Porto Alegre também no Farroupilha, no colégio que eu gosto muito. Meus amigos todos são gremistas, então acabou, né, que foi uma sinergia muito boa. E foi daí em diante. E mesmo quando eu estava fora na Turquia, em Portugal, eu sempre ocupei o Grêmio, sempre torci. Porque tinha colegas aqui também, né? E quando eu tive a oportunidade agora de vir pro Grêmio, os meus colegas de Cruzeiro que já jogaram por aqui, ou que torcem pelo clube, ficaram muito felizes por mim e também anseiam em retornar pro clube. Então eles me desejaram boa sorte, sabiam que eu estava indo pro clube do meu coração, que eu estava muito feliz. Até alguns brincaram comigo, né? Que agora tu tá feliz, depois de tanto tempo tentando, as coisas estão acontecendo para ti. Então é só agradecer pelo momento, mas também ciente que tem que ter muito trabalho. Tirando as celebrações de lado, a gente precisa performar melhor, precisa vencer, que é o mais importante. E para mim também, estar aqui disputando com o Lucas e com o Luan é um privilégio. Nós três e todo mundo aqui tem que entender como é jogar no Grêmio e tem que entender que só um vai jogar também. Então, quem mostrar no dia a dia vai ser merecedor da vaga e vai ser merecedor de minutos. Marlon, tudo bem? Gustavo Berton, ESPN. Uma das críticas, né, que você recebia muito do torcedor do Cruzeiro, principalmente nessa última passagem, nesses altos e baixos, era, às vezes, uma falta um pouco mais de entrega, que você poderia ter um pouco mais de entrega dentro de campo. Você falou que você conhece muito bem o Grêmio, conhece o clube e sabe quanto que essa torcida cobra isso, né? O que você acha que você tem que fazer de diferente dessa reta final de Cruzeiro aqui no Grêmio, né, para ter a titularidade, conquistar o torcedor e principalmente nesse sistema que hoje usa o Grêmio com o técnico Gustavo Quinteiros? Você falou em colaborar com o time, né? O que você acha que você pode colaborar para esse esquema especificamente do treinador? Olha, eu acredito que o futebol muitas vezes ele te coloca em situações bem distintas do elenco atual do Cruzeiro. Talvez eu e o William, lateral direito, eram os mais antigos, né, da equipe que tinha sido montada. E nós éramos líderes da equipe também. E nesse momento você tem que chamar a responsabilidade e acaba se expondo também. E acaba virando vidraça muitas vezes, né? E escuro também contra a imprensa e torcedores, enfim. Tu nunca quer entrar em conflito com os torcedores do teu clube e nem com a imprensa também, até porque tu, como repórter, vai me fazer uma pergunta que talvez eu não queira responder, mas a gente entende e respeita, porque é o trabalho de vocês, fazer análise. E, por vezes, os jogadores, né, tentam fazer uma inimizade com a imprensa, eu discordo disso. Eu acho que é válida a crítica. Tu tem a tua opinião de futebol, eu tenho a minha. Respeito a tua opinião. Mas, como eu disse, eu tenho um perfil de não ser um jogador omisso. Sempre dou as caras para responder na vitória ou na derrota. É muito fácil vir aqui falar quando as coisas estão boas, quando eu estou ganhando. Eu sei que eu meio do momento do Cruzeiro onde eu preciso provar futebol, mas também sei que o clube acredita na minha capacidade, senão eu não estava aqui. Como eu disse, é muito difícil tu representar um clube como o Cruzeiro, como o Grêmio, camisas grandes e importantes que precisam de jogadores que têm condições. E eu estou aqui porque tem condições, quem joga no Grêmio, quem joga a primeira divisão tem condições. O que eu acredito que eu tenho que fazer é trabalhar. Por muitas vezes quando as coisas não acontecem, tu fica chateado ou desanima. Eu nunca fiz isso, sempre assimilei muito as críticas, sempre entendi as cobranças, porque elas surgem dada a capacidade que eu já entreguei futebol. Sou muito ciente do que eu posso fazer, sou muito ciente daquilo que eu preciso melhorar, mas como eu disse, vocês, repórteres ou torcedores, vão fazer as críticas e eu tenho que escutar o meu treinador e meus colegas de time. Essas são as críticas que para mim que importam e são as que eu vou levar em conta. Então, seguir no dia a dia trabalhando, seguir focado, que as coisas acontecem natural. Como eu disse, a mudança de ar para mim também era muito boa. Eu já estava um bom tempo em Belo Horizonte e acredito também que quando as coisas não estão acontecendo, parece que tu está numa areia movediça, né? Então, foi muito importante para mim. Eu chego com uma energia renovada. Agradecido ao clube que eu estava demais, porque se eu estou tendo essa oportunidade também é muito as coisas que eu fiz lá. Então, estou preparado, motivado e espero fazer um bom trabalho aqui no Grêmio. Boa tarde, Marlon, aqui ao lado. Tudo bem? Lucas Fontes. Você falou muito a respeito da sua passagem pelo Cruzeiro e até admitindo, né, o seu mau momento lá. E você estava lá também num ambiente de muita pressão. O Cruzeiro, né, no último ano e também principalmente agora em 2025, vem de um ambiente de muita pressão, com a torcida pressionando. E aqui existe a mesma coisa, talvez até um momento pior. Acho que você viu ontem algumas vaias direcionadas a alguns jogadores e ao próprio treinador.
Queria entender de ti o que você acha que pode retirar deste momento lá do Cruzeiro para, neste momento aqui também de pressão, fazer algo diferente do que você fez nos últimos meses lá no Cruzeiro e vir aqui para o Grêmio, nesse ambiente de pressão, e dar a volta por cima na tua carreira, como você disse. Olha, quando tu joga em grandes camisas é normal ter cobrança. A expectativa também sempre é muito grande. Né? Clubes como o Grêmio geram grande expectativa. A gente sabe já que o torcedor já vem um pouco chateado porque não conseguimos o Octa, né? E também pelo nosso início de brasileiro. Né? O Grêmio tem um elenco que tem um potencial grande, pode jogar um futebol melhor. A gente tem trabalhado nisso. Eu estou aqui há 2, 3 dias, mas eu já vejo o trabalho que é bem feito. Os jogadores também têm um ambiente muito bom. Isso é propício, né, para te conseguir resultados. Quando tu diz que eu venho num mau momento, é engraçado porque às vezes as pessoas tentam rotular uma situação que tu pode não acreditar. Eu não acredito que eu esteja num momento tão ruim quanto colocam assim, né? Esse rótulo de tá num momento terrível, eu acho que eu discordo. Até o Bertão falou agora há pouco da questão de entrega dentro de campo. Eu acho que eu já fui cobrado algumas vezes por ser um jogador que excede na vontade, por ser um jogador muito agressivo. Mas não considero um mau momento, eu acho que considero um momento perfeito. Eu estou no lugar onde me querem, um lugar onde eu quero estar também, um lugar onde estou muito motivado. E eu posso falar pelos meus colegas agora de Grêmio também que a gente precisa correr dobrado para entregar alegria para o torcedor, para entregar um futebol vistoso. Porque não adianta só tu vencer, tu precisa vencer e convencer quando se joga nesse tipo de camisa. Então, o que a gente tem que fazer é baixar a cabeça, trabalhar bastante e buscar vencer, porque uma vitória pode mudar tudo e pode condicionar a sequência do campeonato. Boa tarde, Marlon. Seja bem-vindo. Nicolas Wagner do Lance. O mesmo falou que vinha acompanhando os jogos do Grêmio, até por ser torcedor do clube. Em cima disso e desse ambiente que tu encontra aqui no vestiário também, qual o teu diagnóstico? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo Grêmio? Porque tu falou, é um time que pode jogar mais, pode jogar melhor. Olha, enfrentar adversários também, né, de um grande calibre, né? É claro que é difícil tu dizer isso, mas o jogo ontem era contra o Flamengo. Tu tem 5 substituições, entraram ontem grandes jogadores. São equipes também que tu não pode falhar, não pode cometer erros. O futebol hoje ele é muito, muito decidido no detalhe. Tem que ser perfeito nesse tipo de jogos também para pontuar. Jogos em casa é muito importante tu pontuar. Como eu disse, temos qualidade, temos potencial. Dentro de campo somos nós jogadores que resolvemos. Eu acredito que o jogador em si, tudo que acontece dentro de campo é responsabilidade dele. Tem muitos jogadores que gostam de colocar alguns fatores além do próprio jogo em si ou da própria performance para darem uma certa desculpa, ou para usar como muleta, pode-se dizer assim. Eu já posso dizer para vocês que quando eu receber as críticas de vocês, eu vou sempre relevar o que eu faço em campo. Se tu me criticar dentro da minha performance dentro de campo, eu vou entender muito bem, porque essas são as coisas que eu controlo. E nós, como jogadores do Grêmio, a gente tem que controlar o que acontece em campo. Ajustar posicionamento, melhorar a finalização, ser mais decisivo. Eu acho que melhorando esses detalhes e sendo mais competitivo ainda do que a gente está sendo, a gente consegue os pontos e volta a vencer. Marlon, seja bem-vindo ao Grêmio. Gabriel Lauxen da Copeiro TV. É bastante visível que tu tem facilidade com as palavras, tu é um cara que te coloca muito bem. Tu é claramente um cara que, obviamente, dentro de um vestiário, vai ser um cara importante, influente, como tu já foi no Cruzeiro e falou isso pra gente. O Grêmio hoje passa por uma modificação de elenco, trocou técnico, e o Grêmio ainda se ressente, né, de algumas cabeças, né, importantes dentro do vestiário. Um deles é o Wagner Leonardo, hoje claramente, um cara que já chegou assim, ainda tem o Kahneman remanescente. Eu queria que tu dissesse pra gente se tu teve uma conversa desse tipo, né, e se essa foi também uma das coisas relevantes na tua vinda para cá, em relação ao que o Grêmio te disse. Boa tarde. Olha, minha vinda para cá é exclusivamente por ser o Grêmio. Por ser um objetivo pessoal meu também. Representar esse clube como eu disse, é uma oportunidade muito importante para mim. Eu estou muito feliz de estar realizando um sonho profissional e pessoal também. E muitas pessoas ao meu redor ansiavam por esse momento. Quanto a essa questão, acho que o principal tipo de liderança que tu pode agregar no vestiário é trabalhando, é demonstrando. Eu posso chegar aqui para ti e dar o melhor discurso possível, mas se eu não demonstrar no dia a dia, no trabalho, eu não tenho credibilidade nenhuma para cobrar um companheiro ou para ser um exemplo. Então, acho que tu trabalhando, tu conquista as coisas ao natural. Claro que tem jogadores que já nascem com esse perfil de conseguir, né, trazer e motivar mais os outros jogadores. Mas eu já conversei bastante com o Walter, já conversei com os jogadores. Tem algumas lideranças que são
são mais de vestiário, vocês acompanham algumas também que são um pouco mais externas também. Então cada um tem a sua maneira de se comunicar, de mostrar o seu valor, mas até mesmo um jogador mais jovem pode ser liderança, ele pode passar alguma coisa importante. O que eu acho importante no futebol é esse diálogo, essa troca, esse debate de informações é muito importante e quem tem a ganhar com isso é o grupo. Mas sim, espero que eu possa somar, que eu possa entregar algum tipo de contribuição e ajudar a equipe. Marlon, aqui, César Fabres, Rádio Imortal. Queria que você falasse para a torcida e também para a imprensa, o primeiro contato com o Quinteiros, porque é um treinador que hoje vem sendo pressionado, teve nota ontem da principal torcida organizada pedindo a saída do Quinteiros e o quanto que vocês, jogadores, recebem esse tipo de crítica para o treinador e conversa com o treinador. E você chega em uma semana aí de clássico Grenal. Então eu queria que falasse também um pouco desse clássico que eu tenho certeza que você quer jogar. Bom, qual treinador que não é pressionado no futebol brasileiro hoje, né? Tu vê o Abel ganhando no Palmeiras e sempre está sendo pressionado quando ele não ganha. Eu acho que é normal a pressão no futebol, às vezes, né, por excesso, mas a gente entende, como eu disse, nós temos uma equipe que pode jogar mais, que pode fazer mais e somos cientes que estamos devendo. O treinador em si sabe também que o time pode jogar mais, ele tem dito isso para nós. É um cara que foi campeão argentino, no Vélez, onde era uma equipe de muitos jogadores jovens que tinha muito menos receita e conseguiu um título importante. Nós, dentro de campo, controlamos muitas coisas, né? O treinador dá o caminho e dentro de campo a responsabilidade é nossa. Eu gosto muito de dizer isso. O treinador não dá um cruzamento, o treinador não tira uma bola, não divide uma bola. Então, acho que essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Ele tenta passar pra gente o trabalho dele, as ideias dele pra gente assimilar e dentro de campo a gente tenta produzir da melhor maneira, né? E sobre o clássico, a gente sabe que é uma semana distinta, é um divisor de águas, mas tem um jogo agora, quarta-feira, muito importante contra um adversário que vem incomodando muito, fez um jogo muito bom em Salvador também, tem suas qualidades, tem potencial, e um adversário que é forte em casa, então essa partida condiciona muito o que pode acontecer no fim de semana. Marlon, bom dia. Aqui, Nicolas Itatiaia. Eu queria saber mais detalhes sobre as conversas que tu teve com os jogadores do Cruzeiro que já passaram por aqui, por mais que tu acompanhe o clube, eles viveram aqui o dia a dia. Eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre isso. Obrigado. Boa tarde. Então, vocês sabem, né? Lá no Cruzeiro tem o Matheus Henrique, tem o Wallace, eu trabalhei com o Ramiro também. São jogadores que jogaram aqui, que conquistaram, isso é um fator importante. Me passaram muito como é que funciona aqui no Sul, claro que eu acompanho bastante. Me disseram também como é que eu teria que fazer para lidar com vocês também, mas a gente sabe como funciona. Como eu disse, vocês fazem parte do jogo também, então eu respeito qualquer tipo de análise. Eu sou um cara que gosto de debater, acho isso interessante. Dada a crítica, seja boa ou ruim, como eu disse, eu levo em conta muito do meu treinador, mas por respeito sempre vou responder vocês e vou levar isso em conta, até porque faz parte do trabalho de vocês muitas vezes fazer aquela pergunta ruim, por muitas vezes também até aquela mais capciosa, mas a gente entende. E só me deram as melhores notícias, as melhores coisas. Sobre o Grêmio já não era novidade, que é um clube ótimo para trabalhar. Não tem esses problemas que a grande maioria dos clubes tem hoje no Brasil, né, que é comparecer com seus compromissos. E também problemas de estrutura, algumas coisas assim. Então, eu já vim sabedor do clube que eu ia representar. Como eu disse também para ti, eu acompanho o Grêmio há muitos anos, né, por ser torcedor e estou sempre vivenciando o clube da maneira que eu posso. Então eu venho muito motivado, feliz, esperando agregar e esperando vencer aqui também. Marlon, aqui, Felipe Machado da Masper TV, boa tarde, seja bem-vindo a Porto Alegre, bem-vindo ao Grêmio. A gente sabe que o futebol brasileiro é um futebol de muito imediatismo, que as adaptações têm que ser cada vez mais rápidas e, ao mesmo tempo, nas manifestações do Quinteiros e de todo o grupo de jogadores, a gente vê que tem que trabalhar cada vez mais, continuar trabalhando para fazer o time render. Lá no Cruzeiro, nesse começo de temporada, você teve uma oportunidade que talvez seja a única no futebol brasileiro, que é, a partir de uma eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro, tem praticamente um pouco mais de 30 dias para só treinar, se adaptar às ideias do novo treinador que chegou, para aí começar essa maratona de 18 jogos em 60 dias. Agora você chega, tem que mudar totalmente essa mentalidade, se adaptar rápido e não tem esse tempo para trabalhar, é jogo atrás de jogo. Como é que um jogador faz para chegar nesse imediatismo do futebol brasileiro e tentar se adaptar o mais rápido possível num time que não está 100% adaptado ainda que o treinador está pedindo? Obrigado. Boa tarde. Eu aproveitei esses dias para esses 40 dias pós-Campeonato Mineiro para treinar muito. O professor Léo Jardim me ajudou bastante nesse período, até porque ele não se preocupava só com o time em si, ele se preocupava muito com o jogador e melhorar a performance dele. Então,
me passou muitas coisas que eu posso levar para minha carreira. É um cara que eu agradeço muito, até porque ele queria minha permanência em Minas e eu disse para ele os motivos que me faziam sair do clube naquele momento. A oportunidade que eu estava tendo de vir para o Grêmio, a realização de um sonho também. E eu agradeço muito a ele, gostaria de externar isso publicamente. Mas, como tu diz, o futebol é imediato, até porque hoje a cobertura da mídia é muito maior, a expectativa é muito maior, o investimento é muito maior. E a gente sabe que aqui no Grêmio foi feito investimento, tem jogadores, né, de alto calibre, tem jogadores de grande investimento, né, pode-se dizer assim, que foram feitos. Então, a gente precisa trabalhar mais do que tem sido feito, porque o que a gente fez até agora não é o suficiente, senão a gente estava vencendo. É claro que eu entendo, né, a preocupação do torcedor, a chateação também pelos resultados recentes, porque quando tu tem uma equipe que tu sabe que tu pode entregar mais, as coisas não acontecem, tu fica incomodado. Então, como eu disse, se a gente correu uma certa quantidade nessa partida, a gente precisa correr mais, a gente precisa melhorar para assim conseguir vencer e trazer os resultados, que é o mais importante. Sempre pensando na próxima partida como uma final, porque tu não pode pensar nos jogos que vão vir depois e sim viver o presente. Eu gosto muito de viver o momento. Então, como eu disse, essa partida do Mirassol para nós é muito importante, a gente precisa voltar a vencer. É um adversário também que vem jogando bem, mas não vem conseguindo vencer, então eles também anseiam por essa vitória. Então vai ser um jogo aí que pode ser um divisor de águas para nós. Boa tarde, Marlon. Rafael Fávero, do Globo Esporte. Queria explorar um pouco mais o teu lado torcedor, puxando pela lembrança, infância, adolescência, enfim. Tem algum título do Grêmio que mais te marcou? Alguma equipe que mais te marcou? Jogador, treinador? O que dessa memória de torcedor tu guarda e pode transmitir para outros torcedores do Grêmio também, nesse momento que agora passam a torcer por ti? Obrigado. Boa tarde. Acho que a equipe do título da Libertadores, né, de 17, eu tive a oportunidade de jogar contra essa equipe também. Era um time que jogava por música, pode-se dizer assim. Muita qualidade, muito potencial. Não foi à toa que conseguiu e ficou perto também de conquistar o título mundial, por um detalhe, né, pequeno ali e tal, mas onde não teve um pênalti marcado, né? Onde não teve um pênalti marcado pro Grêmio, no primeiro teve. Mas, cara, eu sempre acompanhei a equipe, eu estou muito feliz. Eu acho que não é, como eu posso dizer, demagogia minha chegar aqui e falar, sou torcedor do clube para ganhar moral com o torcedor, enfim. Esse tipo de situação eu vou ter que provar dentro de campo quando eu tiver uma oportunidade. Eu posso vir aqui e dar as melhores respostas para vocês e chegar em campo e as coisas não acontecerem. Como eu disse, tudo que acontece em campo é responsabilidade minha, então eu vou determinar se as coisas aqui vão ser boas ou ruins para mim, claro. Então eu fico muito feliz de estar no Grêmio. Eu levo sempre em recordação a equipe de 17, que jogou para mim um futebol mais vistoso aí, junto do Flamengo de 19. Eu acho que foram as duas equipes que conseguiram jogar o futebol mais vistoso no Brasil nos últimos anos, então acho que essa equipe é a que eu mais gostei do Grêmio. Marlon, Max do Gigante FM, eu queria saber como é que tu te sente chegando a Porto Alegre e te sentindo bem, sentindo mais em casa, entre aspas, porque vocês viajam muito. Mas qual a diferença na questão psicológica para poder jogar melhor, estando perto da família, ou está se sentindo mais em casa, como tu disse que tem raízes aqui em Porto Alegre? Boa tarde. Olha, oportunidade nova, desafio novo, né? Muitas pessoas têm medo de mudança, eu acho que a mudança sempre é muito boa. É uma oportunidade nova, eu vim há muito tempo ansiando por esse momento, por essa chance de jogar no Grêmio. Como eu disse, eu acho que é um casamento perfeito. Eu tô vindo para um lugar onde eu tenho muitos amigos que não são do futebol. Isso é bom também para quando tu não tá trabalhando, tu poder arejar tua cabeça, poder descansar, né? Já tem uns 10 churrascos aí, já me chamaram para uns 10 churrascos, mas eu já disse que de momento tem que focar no futebol. A gente tem, né, uma maratona de jogos importantes aí, decisões. E eu quero o mais rápido possível, né, tá interagindo com meus colegas, entendendo algumas coisas que ainda eu preciso assimilar da tática do treinador, vivenciando bastante o clube aqui de dentro, no dia a dia, e também entendendo aquilo que eu posso aprimorar para ajudar os meus colegas. Então, a gente sabe que o tempo é curto, mas eu vou procurar aproveitar cada momento. Como eu disse, eu gosto de ver muito presente, então o meu presente hoje é o Grêmio, amanhã é o Grêmio também, porque a gente precisa voltar a vencer e eu estou ansioso para jogar e fazer parte do Grêmio. Boa tarde, Marlon, tudo bem? Fabrício Pedroso, Portal do Gremista. Eu queria saber, claro, para quem acompanha um pouco mais de futebol, assim, tem dispensa apresentações, né, tua qualidade, por onde tu passou. Mas para um torcedor que talvez não acompanhe tanto o Cruzeiro, quais as tuas principais qualidades, valências, finalização, cruzamento, te apresentar um pouquinho na questão das tuas características dentro de campo, por favor. Obrigado. Claro. Bom, eu me considero um jogador que usa muito a capacidade física, né? Um jogador que gosta de ser agressivo do combate, né, principalmente na marcação. Gosto também de contribuir com bolas paradas e cruzamentos. Até hoje no treinamento eu estava
combinando algumas jogadas com o Martin e com o Arezzo também. Eu acho que é importante quando tu chega, tu entender o movimento dos teus atacantes, né? Que somos nós laterais, meias, que criam possibilidades de gol lá de trás. Então, eu acho que eu não posso também chegar aqui e dizer para ti todas as características, porque se o meu me passar, eu posso ficar devendo e posso ter mentido pro torcedor, pode-se dizer assim. Ninguém é tão bom assim desse ponto de dizer, eu chuto com a esquerda, com a direita, eu sou bom de cabeça. Mas eu tenho minhas virtudes, tenho os meus defeitos. Eu acho que nos jogos vocês vão poder acompanhar isso também. Mas eu sou um cara muito competitivo, um cara que gosta de se doar. Como eu disse agora há pouco em outra pergunta, me cobraram algumas vezes por achar que faltava entrega, eu acho que isso não. Aí já vai numa linha onde tu não respeita o profissional, porque todo mundo que entra em campo tem suas responsabilidades e tem deveres para algumas pessoas, né? E hoje o meu dever é com o Grêmio, e o dever que eu tenho com o Grêmio é entrar dentro de campo e usar as minhas habilidades para dar o máximo possível para ajudar a trazer vitórias. Obrigado, Marlon. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.